Um painel solar assim quase todo mundo já viu, mas você conhece a jornada que ele percorreu para chegar até aqui? Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Pois é, um painel solar passa por um caminho bem mais longo do que muita gente imagina. Tudo começa lá no minério de silício, material base da indústria fotovoltaica. Depois da extração, o silício passa por um processo de purificação para alcançar o nível de pureza necessário para ser usado nos painéis solares. E é justamente nessa etapa que existe uma diferença enorme entre os métodos usados por alguns fabricantes. Hoje, existem dois métodos principais para isso: o processo tradicional chamado de Siemens e uma tecnologia mais moderna e mais eficiente, FBR, que significa, em português, reator de leito fluidizado. A principal diferença entre eles está no consumo de energia e, consequentemente, na eficiência do processo. Então vem comigo que você vai entender exatamente isso agora. No método Siemens, o silício ele é depositado em barras aquecidas em temperaturas altíssimas, o que consome muita energia e gera bastante resíduo. Já no FBR, o processo ele é muito mais eficiente. Em vez de trabalhar com barras, a purificação acontece de forma contínua dentro de um reator especial. Sementes de silício são inseridas em uma camada cheia de gás silano, quente e de alta pureza, que circula constantemente por ali. À medida que esse gás se decompõe, se deposita camadas de silício sobre as sementes, fazendo com que elas cresçam até virarem os chamados grânulos de silício de alta pureza. Esses grânulos têm uma fluidez muito melhor para os processos seguintes e geram muito menos desperdício. Para você ter uma ideia, esse método consegue atingir 99,99999% de pureza, que é exatamente o nível necessário para a fabricação de wafers e células fotovoltaicas de alto desempenho. Além disso, o FBR entrega uma série de vantagens ambientais e de eficiência. O consumo total de energia pode cair até 77%. A redução no uso de água chega a 27%. O uso de hidrogênio é de até 57% menor. E as emissões de carbono podem ser até 75% mais baixas quando comparadas ao método Siemens. Graças a todas essas características, o FBR já representa cerca de 25% de participação de mercado e vem ganhando cada vez mais espaço, justamente por entregar um silício de alta pureza com muito mais eficiência e menos impacto ambiental. Ou seja, a escolha de cada método tem um impacto direto em toda a cadeia produtiva. E olha, já que estamos falando em cadeia produtiva, tem um detalhe muito importante sobre o mercado de painéis solares que muita gente não sabe. Nem todo fabricante faz todas as etapas desse processo que a gente está mostrando aqui. É comum muitas empresas comprarem o silício já pronto de outros fabricantes, ou mesmo as células fotovoltaicas, que podem ser de melhor ou menor qualidade. Por outro lado, existem fabricantes que fazem questão de controlar todas as fases da produção, desde a extração do silício até o módulo fotovoltaico pronto. E esse controle é chamado de verticalização e garante mais qualidade, rastreabilidade e até menor impacto ambiental ao longo de toda a cadeia. Curiosamente, hoje no mundo todo, apenas 3 empresas estão totalmente integradas em todas essas etapas de produção. E é justamente o caso da GCL, nossa nova parceira aqui no canal, que além de adotar o FBR na purificação, trazendo uma das menores pegadas de carbono da indústria, ela consegue também acompanhar e garantir todo esse processo da mina ao módulo. E para você saber mais sobre a GCL, a gente deixou o link do site deles aqui na descrição. Mas atenção, o caminho do silício ainda não termina aqui. Então aproveita esse momento para se inscrever aqui no canal, dá like nesse vídeo se você está gostando do conteúdo até agora e bora seguir para a próxima etapa, que é a cristalização, onde o silício de alta pureza é transformado em lingotes sólidos, que são basicamente grandes blocos cilíndricos de silício. E esse processo acontece em equipamentos chamados pullers, que funcionam como um forno especial, vamos falar assim. E aqui que acontece uma transformação importante. O silício, que era multicristalino, ou seja, com cristais em várias direções, passa a ser monocristalino, com uma estrutura bem mais ordenada. Isso é feito a partir de uma semente metálica que orienta o crescimento dos cristais em uma única direção. Hoje, o silício monocristalino domina o mercado fotovoltaico, já que tem uma maior eficiência que o silício policristalino usado antigamente. Agora, com os lingotes formados, o próximo passo é transformá-los em lâminas super finas, os chamados
waffles, que vão servir de base para a fabricação das células solares. Para você ter uma noção, cada waffle tem só 130 microns de espessura, ou seja, pouco mais grosso que um fio de cabelo humano. Como os lingotes são cilíndricos, o corte é feito de forma a aproveitar o máximo a área dentro desse cilindro. Por isso, as células solares têm aquele formato arredondado nos cantos, que é o resultado do aproveitamento máximo da circunferência. Interessantíssimo, não é? Antigamente esse corte era feito com um laser, o que tornava essa uma das etapas mais caras de toda a cadeia. Mas agora o processo evoluiu e o corte é feito com fios de diamante, o que reduziu bastante o custo e aumentou a precisão. E é também nessa etapa que se define uma das características mais importantes da célula solar. Se ela será do tipo P ou do tipo N. Sem entrar muito na parte técnica, essa escolha influencia diretamente a eficiência, a durabilidade e até o custo final do nosso módulo fotovoltaico. Hoje, as células do tipo N vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado por oferecerem maior desempenho e menor degradação ao longo do tempo. E já falamos sobre isso aqui no canal também. Bom, agora que o waffle já está cortado, dopado e pronto para ser usado, vem uma das partes mais importantes de toda a cadeia. Chegou a hora desse wafer passar por um processo químico e mecânico para ser transformado em células solares. E é aqui que o material realmente ganha capacidade de gerar energia elétrica quando exposto ao sol. Nessa fase, o wafer passa por etapas como limpeza, texturização, difusão, decapagem, revestimento e impressão dos contatos elétricos. Além disso, acontece também o que chamamos de passivação, o que nada mais é do que a aplicação de camadas químicas que ajudam a reduzir perdas elétricas e aumentar a eficiência da célula fotovoltaica. E é justamente nesse ponto que entram diferentes tecnologias de célula solar, como a TOPCon, que é uma das mais modernas atualmente e costuma ser usada também em células do tipo N. Ela já vem como uma evolução da PERC que foi muito utilizada no passado, mas hoje está sendo deixada de lado no mercado solar. Por fim, essas células elas são conectadas entre si, alinhadas com precisão e passam por uma série de etapas, como laminação, estruturação, inspeções de qualidade e acabamento, até formar o módulo fotovoltaico completo, aquele que a gente já sabe qual é o resultado que a gente já vê nos telhados e nas grandes usinas que nós vemos por aí. Apesar de parecer simples, essa fase exige muito cuidado, um cuidado extremo. Cada detalhe, desde a soldagem automática das células até o teste de emissão eletroluminescente, que é o teste EL, garante que o painel funcione com alta eficiência e durabilidade. E olhando para tudo isso, dá para entender por que algumas empresas fazem questão de controlar todas essas etapas, não é mesmo? No fim das contas, isso significa o quê? Melhor controle de qualidade, maior rastreabilidade, mais eficiência e melhor controle de pegada de carbono. E quando tudo isso é feito em casa, fica mais fácil garantir que cada módulo solar entregue no mundo siga os mesmos padrões de qualidade. Então, da próxima vez que você olhar para um painel solar, você já sabe. Tem toda uma jornada por trás e a escolha de quem fabrica faz mais diferença do que muita gente imagina. Agora eu vou ficar por aqui, mas se você quiser continuar maratonando, tem vídeos aqui no canal de todos os assuntos sobre, obviamente, o universo da energia solar. Vale a pena sim você dar uma olhada. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.